História 1. Na pequena cidade de Kansas, o Halloween era uma celebração adorada por todos. As ruas se enfeitavam com abóboras iluminadas, fantasmas pendurados nas árvores e esqueletos nos quintais. Crianças corriam de casa em casa, pedindo doces com fantasias criativas, enquanto adultos se reuniam em festas alegres. Mas, naquela noite de Halloween, algo sinistro estava à espreita nas sombras. Ninguém sabia, mas uma maldição que assombrava Kansas havia sido acidentalmente acordada. A cada 100 anos, a cidade se via amaldiçoada por uma entidade malévola. Os sinais eram sutis no início, mas logo se tornariam inegáveis. Os relógios na cidade começaram a girar para trás, uma hora, um dia, uma semana. As abóboras iluminadas se apagaram, e as ruas ficaram imersas na escuridão. Os risos das crianças diminuíram, substituídos por murmúrios de apreensão. Janelas e portas começaram a render misteriosamente à noite, e sombras inquietantes dançavam pelas paredes. No centro da cidade, um relógio antigo se destacava, marcando o epicentro da maldição. Era o legado de uma bruxa que buscará vingança contra os fundadores da cidade há séculos. Agora, sua presença maligna era sentida por todos. Conforme a noite avançava, os moradores de Kansas se uniam para enfrentar a maldição. Eles acenderam velas e incensos, realizaram rituais de proteção e buscaram conhecimento em antigos grimórios. Mas a maldição era implacável, e cada tentativa de banir a entidade maligna falhava. O caos se instalou na cidade quando a maldição afetou os próprios habitantes. Pesadelos aterrorizantes os assombravam, e vozes sussurrantes ecoavam em suas mentes. Alguns se tornaram violentos e agressivos, incapazes de controlar seus impulsos. O relógio antigo na praça começou a soar, ecoando uma melodia distorcida que ecoou por toda Kansas. A entidade maligna estava prestes a emergir, e a cidade inteira sentiu o pavor. No epicentro da cidade, a entidade maligna tomou forma, uma figura sombria com olhos brilhantes e sorriso sinistro. Os moradores assistiram, impotentes, enquanto a entidade começava a se mover pela cidade, espalhando o caos por onde passava. Alguns moradores tentaram enfrentar a entidade diretamente, mas foram rapidamente dominados por seu poder sobrenatural. Era como se a própria cidade estivesse viva, reagindo à presença maligna. Com o tempo se esgotando, um grupo de corajosos residentes de Kansas decidiu buscar uma solução final. Eles se aventuraram até o relógio antigo na praça, determinados a destruir o foco da maldição. A batalha que se seguiu foi épica, com os valentes enfrentando a entidade com coragem e determinação. Magias antigas e rituais foram empregados na luta, enquanto a entidade usava suas artimanhas para confundi-los. Finalmente, quando o relógio antigo estava prestes a ecoar seu último badalar, um feitiço ancestral foi lançado, despedaçando a maldição e banindo a entidade de uma vez por todas. A cidade de Kansas, embora marcada pela experiência, se livrara da maldição. À medida que o sol raiava no dia de Todos os Santos, as abóboras voltavam a brilhar, as risadas infantis preenchiam o ar e a cidade se recuperava. Kansas permaneceria vigilante, sabendo que a maldição poderia acordar novamente em algum Halloween futuro. Mas, por enquanto, a paz havia retornado à cidade assombrada. História 2. No coração da pequena cidade de Albany, uma tradição especial se desenrolava a cada Halloween. Era a noite das histórias sombrias, quando os moradores se reuniam ao redor de uma grande fogueira no centro da cidade para contar contos arrepiantes e compartilhar experiências aterrorizantes. Cada história era mais assustadora que a anterior, e as chamas da fogueira lançavam sombras sinistras sobre os rostos dos contadores de histórias. A primeira história foi contada por um velho chamado Samuel. Ele começou sua narrativa com uma advertência solene: nesta noite mágica, o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos fica mais fino. É o momento em que as almas inquietas buscam vingança e a escuridão espreita nas sombras. Ele contou a história de uma mansão abandonada na periferia da cidade, onde uma família havia sido brutalmente assassinada há décadas.
Os fantasmas dos falecidos ainda assombravam o local, e à meia-noite, podiam ser ouvidos lamentos e sussurros. Os corajosos que ousaram entrar na mansão nunca mais foram vistos. A segunda história foi contada por uma jovem chamada Isabela. Ela descreveu uma estranha loja de antiguidades que aparecia apenas durante o Halloween e desaparecia no dia de Todos os Santos. O proprietário, conhecido apenas como Sr. Obscurus, oferecia aos clientes objetos amaldiçoados em troca de suas almas. Quem se aventurasse a entrar na loja era atormentado por visões horríveis e pesadelos terríveis. A terceira história foi contada por um homem chamado Michael. Ele narrou um evento bizarro que havia ocorrido há alguns anos, quando um grupo de crianças desapareceu na Floresta das Almas Perdidas durante o Halloween. Quando foram encontradas, estavam pálidas e traumatizadas, incapazes de se lembrar do que acontecerá. Uma delas, no entanto, sussurrava incessantemente sobre criaturas sombrias que as perseguiram pela floresta. A quarta história veio de uma senhora chamada Evelyn. Ela contou sobre uma casa antiga na rua Milhaven, onde todas as noites de Halloween, uma festa macabra acontecia no porão. Os fantasmas de festas do passado dançavam e comemoravam, esperando que novos convidados se juntassem a eles. Aqueles que ousaram entrar na casa nunca mais voltaram a ser vistos. À medida que a noite avançava e mais histórias eram contadas, o clima ficava cada vez mais tenso. Os moradores de Albânia não conseguiam evitar olhar por cima dos ombros, esperando encontrar alguma aparição sinistra. Cada história deixava uma sensação de inquietação no ar, e a escuridão parecia mais densa. Finalmente, à meia-noite, quando a fogueira queimava mais intensamente, um estranho desconhecido se aproximou. Ele estava coberto por um manto escuro e usava uma máscara de crânio. Ele pediu permissão para contar sua própria história, e todos concordaram com um misto de curiosidade e apreensão. Ele narrou a história de um artefato misterioso que poderia abrir portas para outros mundos. Aqueles que o possuíssem ganhariam poderes inimagináveis, mas pagariam um preço terrível. À medida que o homem contava sua história, ele tirou o artefato de seu manto e o exibiu à luz da fogueira. Era uma joia cintilante que lançava sombras dançantes e arrepiantes em seu rosto mascarado. O estranho terminou sua história e, antes que alguém pudesse reagir, ele desapareceu na escuridão. Os moradores de Albânia ficaram atordoados, incapazes de acreditar no que acabaram de testemunhar. A noite das histórias sombrias havia alcançado seu ápice, e a linha entre as histórias e a realidade se tornará cada vez mais tênue. A cidade de Albânia nunca mais seria a mesma após aquela noite. Cada história contada tornou-se parte do folclore local, alimentando o temor e a fascinação com o desconhecido. E todos os anos, no Halloween, os moradores se reúnem ao redor da fogueira, esperando por mais histórias sombrias que os arrepiem e os transportem para o mundo do inexplicável. O estranho desapareceu nas sombras da noite, deixando os moradores de Albânia intrigados e um tanto perturbados. A fogueira queimava com intensidade, mas a atmosfera havia mudado. A noite havia se tornado uma experiência palpável e aterrorizante, como se as histórias que haviam sido contadas tivessem ganhado vida própria. Enquanto a multidão estava em silêncio, a jovem Mia, uma das crianças que participavam da Noite das Histórias Sombrias, decidiu que era hora de encerrar o evento. Ela se levantou e deu um passo à frente, aproveitando a atenção da multidão. Amigos, acho que já tivemos histórias o suficiente por esta noite, disse ela com uma voz trêmula. É hora de irmos para casa e nos lembrarmos de que o Halloween é um momento de diversão e brincadeiras. Os moradores concordaram, mas havia uma tensão no ar que era difícil de ignorar. Enquanto a multidão se dispersava, eles sabiam que a Noite das Histórias Sombrias havia tomado um rumo inesperado, e o estranho mascarado permanecia em suas mentes. Meses depois, o artefato misterioso que o estranho havia exibido naquela noite continuava a atormentar a cidade de Albânia. Rumores circulavam sobre pessoas que o haviam possuído, apenas para desaparecerem sem deixar vestígios. Os que haviam resistido à tentação da joia ainda viviam com medo do desconhecido, olhando por cima dos ombros e perguntando-se sobre os segredos que o artefato poderia conter.
Nunca mais ninguém ouviu falar do estranho mascarado, mas a cidade de Albânia nunca esqueceria aquela noite das histórias sombrias e a história que ele compartilhara. O Halloween continuaria a ser uma celebração, mas sempre haveria um toque de mistério e apreensão no ar, lembrando a todos que o desconhecido estava mais próximo do que imaginavam. E assim, ano após ano, a tradição da Noite das Histórias Sombrias continuou, lembrando a todos que o mundo estava cheio de mistérios e surpresas, esperando serem explorados e revelados, mesmo que fosse apenas na escuridão da noite de Halloween em Albânia. Obrigado por ter assistido. Deixa o like se gostou e até a próxima.